todos e conclamo aqui os grandes beneméritos e beneméritos do Vasco a prestarem atenção no fato de que não é possível sequer constituir uma subsidiária integral sem autorização de uma Assembleia Geral. E isso é muito fácil de explicar. Quando você faz uma subsidiária integral, e essa subsidiária integral do clube, ela tem atividade econômica, porque seria uma SAF, essa subsidiária integral, então ela teria atividade econômica, isso visa o lucro. E, evidentemente, porque toda atividade econômica visa o lucro. E quando você vai e lê as finalidades sociais que estão no nosso estatuto, você vê que as nossas finalidades sociais, elas vetam, inclusive, a distribuição de dividendos. Nosso estatuto proíbe a distribuição de dividendos. O nosso estatuto, ele claramente estabelece que são nossas finalidades sociais a finalidade educacional, a finalidade filantrópica, a finalidade esportiva e a finalidade social. Não está presente entre as finalidades da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama a finalidade econômica. Ou seja, para que a finalidade econômica possa ser uma das finalidades do clube, ainda que por intermédio de uma subsidiária integral do clube, é condição sine qua non e necessária que seja isso deliberado por uma Assembleia Geral Extraordinária proposta com esta finalidade específica, porque o clube teria que alterar a sua finalidade, ou seja, a diretoria administrativa e nem o conselho deliberativo, eles têm autonomia para deliberar sem uma ratificação de uma Assembleia Geral Extraordinária a constituição sequer de uma subsidiária integral 100% do clube. Porque se ela tiver finalidade diferente daquilo que é uma das nossas finalidades estatutárias, isso evidentemente violaria frontalmente o estatuto na sua essência. E para que isso pudesse ser deliberado e efetivamente feito, teria que exigir uma Assembleia Geral Extraordinária. E da mesma maneira que o Estatuto prevê que para algumas matérias menos importantes, algumas delas inclusive de cunho patrimonial, exige fórum qualificado, ainda que a lei sobre SAF dissesse ou diga diferente, a deliberação tanto no Conselho Deliberativo quanto na Assembleia Geral também tem que ser por voto qualificado. Então, dois aspectos são muito importantes. Primeiro, não é possível a diretoria administrativa, somente com autorização do Conselho Deliberativo, criar uma subsidiária integral, ainda que 100% do clube, cuja finalidade seja econômica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é impossível do ponto de vista jurídico, ilegal do ponto de vista jurídico, a construção de uma SAF sem que ela seja discutida com o quadro social e deliberado pelo quadro social. Em primeiro lugar. Por quê? Porque o nosso estatuto não prevê como uma das suas atividades, como uma das atividades institucionais sociais do Vasco, a atividade econômica. Se o Vasco vai passar de alguma maneira, ainda que pela construção de uma subsidiária integral que pertence ao clube, a exercer atividade econômica, o Vasco precisa modificar o seu estatuto. E a modificação do seu estatuto exige uma Assembleia Geral Extraordinária. Caso isso não seja feito, a chance de judicialização é enorme e isso só vai trazer instabilidade para algo que precisa de estabilidade. Em segundo lugar, precisa ser votado, no meu modo de ver, por maioria qualificada, por uma razão simples. Isso altera as razões principiológicas do clube. Isso altera as finalidades, a razão de ser do clube. Repito, o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje, ele tem determinadas finalidades. Quais são? Social, educacional, desportiva e filantrópica. Se se quer dar ao clube uma outra atividade diferente dessas, que é a atividade econômica, porque nenhuma dessas finalidades visa o lucro, evidentemente. Nem a filantrópica, nem a educacional, nem a esportiva, nem a social.
Porém, se se quer dar ao clube uma atividade econômica que visa o lucro, isso é algo que altera a essência, a razão de ser do clube. E ao fazer isso, uma vez que o estatuto estabelece para questões menores que elas sejam deliberadas por fórum qualificado, como por exemplo a destituição de um dirigente, ou questões de cunho patrimonial, e essa é uma questão de cunho patrimonial, mas independente disso é uma questão maior do que qualquer outra, porque é a própria razão de existir da instituição. Isso só poderia ser também deliberado, tanto no Conselho Deliberativo, quanto numa Assembleia Geral, por maioria qualificada. Ah, mas a lei diz que pode ser por maioria simples. Não importa. Não importa se a lei diz isso ou diz aquilo. Por que não importa? Porque a Constituição brasileira, ela estabelece claramente que a lei, ela não pode retroagir para alterar o ato jurídico perfeito, para alterar a coisa julgada, ou para alterar o direito adquirido. Em regra, toda lei ela é retroativa, exceto quando ela conflita com o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. No caso, um estatuto social de um clube, como um contrato, ele é um ato jurídico perfeito, de uma maneira que uma lei posterior ela não pode modificar um contrato anterior ou um ato jurídico perfeito. Então, gente, se esses crápulas que estão no clube temporariamente insistirem que eles têm autoridade para criar uma subsidiária integral sem autorização de uma Assembleia Geral, e que esta Assembleia Geral, esta matéria de modificação das finalidades do clube devem ser votadas pela sua importância através de maioria qualificada, qualquer criação, construção, constituição de SAF é completamente ilegal e será possível ajuizar uma ação anulatória desses autos. Então, para se evitar mais problemas de judicialização do clube na justiça, eu conclamo todos os beneméritos, grandes beneméritos do clube e seus sócios a debaterem o assunto, seus conselheiros, de maneira mais respeitosa à nossa instituição e ao nosso estatuto, para que a gente não tenha aí qualquer tentativa dessa diretoria administrativa de conduzir esse debate de uma maneira a criar e constituir essa subsidiária integral sem obedecer esses requisitos, sem consultar os sócios que deverão deliberar sobre isso e, uma vez autorizando, aí tudo bem. Repito, o Vasco é dos vascaínos.